Olá, poderosos. Aqui é o professor Renato Martins. E aí vamos a mais um vídeo de geografia. E hoje a gente vai abordar aí contextos geopolíticos dos estados-nação. Falar aí um pouquinho de fronteiras, territórios e os conflitos desses países, né, dos estados-nação. Então fica ligado aí, pega esse material de anotação, não deixe de acompanhar o vídeo. Então vamos lá. Fronteiras, estados, países e nações. Então vamos começar com a ideia aí, o conceito de fronteira, né? A fronteira, ela define a diferença, né? A presença da diferença. Então aqui você tem exatamente uma visão dessa, ó. Então aqui você tem uma área preta e uma área cinza, né? Então exatamente aqui nesse ponto você tem a fronteira entre as duas áreas. Então a fronteira ela divide, ela segrega. Além a diferença, ela pode existir em um contexto variado, né? Da apropriação da natureza, os ambientes, os biomas. Então, por exemplo, o bioma amazônico, o bioma cerrado, existe uma fronteira ali entre essas áreas. Ou a área de clima temperado, a área de clima tropical. Então, você tem esses contextos aí da apropriação da natureza que são definidos pela própria característica da natureza. As relações de determinada sociedade com outra. Então, aqui a gente pode usar um exemplo muito forte, que é a fronteira ali dos Estados Unidos com o México. Então, você percebe que as relações das sociedades ali dos Estados Unidos e México são completamente diferentes, principalmente pela perspectiva da divisão cultural e divisão política dos dois territórios. Aí os espaços sociais conquistados e apropriados. Aí essa perspectiva também tem muito a ver com a expansão imperialista, século XVI, depois século XIX, principalmente século XIX, né, expansão imperialista, e essa conquista e apropriação de espaços, e tanto em limites locais, como por exemplo os bairros, os municípios, quanto internacionais, que você já entra numa alçada das grandes corporações, das empresas transnacionais, dos organismos internacionais de uma forma geral. E aí a gente vai detalhar isso mais adiante. Então, a fronteira, ela pode ser utilizada como conceito de limite também, é sinônimo de limite. Só que o limite não deve ser usado como sinônimo de fronteira. Pegou aí? Fronteira, ele é anterior ao limite, tanto em termos de conceito quanto em termos de existência. Porque o limite, ele é, na verdade, apenas uma linha. Então, como a gente vê aqui nessa imagem, ó, tem uma cerca aqui dividindo dois territórios. Nossa cerca está o quê? No limite. O limite, ele divide o território A do território B. E aí, o que acontece? As ações do governo ou do território A vão até a linha, o limite. A mesma coisa acontece com o território B. Imagina assim, o muro do terreno da sua casa, né? O muro do lote da sua casa. Quem mora em casa aí. Quem não mora em casa, mora em apartamento, é a parede do apartamento. Então, o muro, ele define o limite do seu território. Se nasce uma árvore frutífera no seu vizinho e os galhos atravessam o muro, as frutas que nasceram em cima do seu território são suas, porque atravessou o limite. Então, o limite ele tem exatamente essa definição específica de limitar um território em relação ao outro. A fronteira já é mais abrangente. E quando você tem dois territórios, esses territórios eles se interagem, existe uma confluência das relações territoriais. Então, em toda a área de confluência dos dois territórios, a gente chama de fronteira. Então, fronteira seria o quê? Uma região, viu aí que ressaltou, né? Então, fronteira é faixa ou região. Limite é apenas uma linha. E a fronteira, ela então cria essa identidade socio-territorial. Como, por exemplo, as ideias, né, dos elementos materiais e imateriais. Um exemplo bem prático para a gente aqui do Brasil são os CTGs, Centro de Tradições Gaúchas, os Centro de Tradições Nordestinas, as associações, por exemplo, as áreas de reinteração cultural.
Então lá você tem a colônia paraguaia, a colônia nipo-brasileira, a colônia luso-brasileira, a colônia sírio-libanesa, tudo isso dentro do Brasil. Vamos pegar o exemplo do CTG, que acho que tem um número maior aí espalhados pelo Brasil. Então, cada CTG ele leva o quê? As características do Rio Grande do Sul, as características culturais, né, obviamente, para um outro território. E dentro do CTG você tem ali uma identidade sócio-territorial específica do Rio Grande do Sul, mas dentro de outro território. Então é um contexto aí pragmático. E ali vai ter música, dança, culinária, vestimenta, que são os elementos materiais e imateriais das tradições gaúchas, certo? A fronteira, ela é muito identificada, por exemplo, em áreas, principalmente aqui, ó, Brasil e Venezuela. Então, você tem um limite entre os dois países, que eu falei, né? O território A, território B, você tem um limite. Só que entre o limite, aqui tem um limite que divide os dois territórios. Só que de um lado, você tem o território A e o outro lado, o território B. E existe uma confluência entre os dois territórios. Até pouco tempo atrás, a gente nem se preocupava com fronteira com o Brasil e Venezuela, né? Que está lá na floresta amazônica, aquela coisa toda distante. Mas nos últimos anos apareceu muito do contexto político nos noticiários do Brasil por causa da crise de refugiados dos venezuelanos e aí a travessia dos venezuelanos para o território brasileiro. E a gente sabe aí que as fronteiras do Brasil com os países vizinhos são difíceis de serem controladas, justamente porque existe essa confluência, esse contato direto, né, com as nações. E acaba sendo mais fácil, então, ocorrer esse fluxo de pessoas, mercadorias, até ilícitos, né? Aí entra a fronteira política. Então, a fronteira política define os limites de um país, mas não necessariamente de uma nação, porque a nação é um organismo. Então, é um organismo que pode se modelar de acordo com as suas demandas e necessidades. E outro detalhe aí, que existe território, todo território ele precisa de uma nação. Agora existe nação sem território. Então a nação ela se transpõe ao território, o território não. Se o território for desocupado, logo vai ter outra nação, outro indivíduo, outra organização que vai ocupar aquele território. Como, por exemplo, os curdos, maior nação no mundo sem um território, que se estende ali desde do Iraque até a Turquia. Então abrange vários territórios ali do Oriente Médio. Os palestinos, os curdos, os bascos, os catalães, então são nações sem seus territórios reivindicados, né? Então é interessante a gente colocar isso, que essas nações reivindicam territórios, só que elas não têm o quê? O poder político e o poder econômico para conseguir fazer esse jogo de influência e conquistar seu próprio território. Então o território, ele é político administrativo, ou seja, a ação ou atuação do governo, de um governo, sobre um espaço. E aí, para garantir isso, função militar, função social, função econômica. Então, é uma esfera que vai concretizar a formação de um Estado-nação. No caso da função militar, ela é fundamental para garantir o quê? Soberania sobre o território. E aí assegura o domínio do território político, administrativo, e considera exatamente o limite de um país. O Brasil ele elevou isso a um contexto legal, né? Então, na Constituição brasileira, lá no artigo 20, inciso 2, até 150 quilômetros de largura ao longo das fronteiras terrestres é considerado faixa de fronteira. Então, para a gente entender aqui, ó, você tem o limite territorial do Brasil e 150 quilômetros para dentro do território é considerado faixa de fronteira. Essa faixa de fronteira é a área de ação prioritária das Forças Armadas, da Força Militar do Brasil. Veja só como é importante isso, né? Muita gente julga desnecessário os militares, é um gasto a mais, tá certo que é oneroso aos cofres públicos, mas é fundamental. Vamos pegar aqui um exemplo do seguinte: a Bolívia, ela foi negligente com seus territórios, suas fronteiras, na verdade, né? Seu território e suas fronteiras. Ela perdeu saída para o mar, para o Peru, para o Chile e território para o Brasil. O último território que o Brasil anexou foi o território do Acre, em 1903, com o Acordo de Petrópolis. O que acontece? Brasileiros entraram no território da Bolívia, ali no ciclo da expansão da borracha,
e começaram a desenvolver uma atividade econômica dentro do território da Bolívia, mas que não trazia lucros para a Bolívia, porque eram brasileiros explorando recursos da Bolívia. O governo boliviano foi inadimplente, ele simplesmente não controlou as suas fronteiras. E aí, lá pelas tantas, ele resolve, então, expulsar os brasileiros. Que negócio é esse? Estão explorando minhas riquezas? Então, eu não quero mais brasileiro aqui no meu território. Aí vem Barão do Rio Branco intermediar a relação. Tinham duas possibilidades ali, né? Uma ação diplomática ou um conflito lá, né? Que justamente a Bolívia queria expulsar os brasileiros. E essa expulsão poderia gerar um conflito armado. Então, o Brasil propôs a compra do território do Acre. E aí, o que acontece? O Brasil compra o Acre e aí sana o problema de conflito com a Bolívia. Só que a Bolívia perde aí um importante território, né? Porque todo território é importante, independente se ele é povoado ou não. Vide a questão do Alasca para os Estados Unidos. Quando a Rússia vendeu o Alasca para os Estados Unidos, a Rússia estava com medo de perder o território para a Inglaterra, porque a Inglaterra estava em franca expansão e domínio territorial. Aí a Rússia, com medo de perder, vendeu para os Estados Unidos ali, baratinho. Os Estados Unidos comprou. E o que os Estados Unidos comprou? Depois de algumas décadas, descobriram reservas de petróleo lá estratosféricas. Então, assim, era só gelo. O que os Estados Unidos querem com esse gelo? Não vamos comprar isso, não. Deixa quieto aí. Aí vamos supor que a Inglaterra nem chegasse perto. E a Rússia ia ter muito mais petróleo do que tem hoje. Os Estados Unidos ia ter que importar mais petróleo. Então, veja só, todo território é importante. Tudo depende do ponto de vista. Então, sem as Forças Armadas, sem a guarnição dos limites territoriais do Brasil, o que acontece? Qualquer nação pode adentrar sobre o território e começar a explorar atividades econômicas dentro do território brasileiro, sem que o território brasileiro tenha vantagem com isso. É claro que, por exemplo, aqui a gente percebe que as bolinhas são as cidades. Na região sul tem mais cidades, então é mais difícil que ocorra essa transposição aí, a exploração econômica. Agora, aqui na região centro-oeste, região amazônica, região norte do Brasil, a quantidade de pessoas é bem menor, a quantidade de cidades é menor, então a densidade demográfica é baixa, então isso facilita essa ação de traficantes, de contrabandistas e simplesmente pessoas que querem explorar as riquezas, a diversidade e os recursos naturais do território brasileiro. Então, Forças Armadas servem para isso, não só no Brasil, mas em qualquer país do mundo, certo? Então, aqui, a região de fronteira caracteriza-se geograficamente por uma faixa de 150 quilômetros de largura em toda a extensão de fronteira terrestre do Brasil. Ela abrange 11 unidades federativas, 588 municípios e uma população aí de cerca de 10 milhões de habitantes. É claro que a maior parte está ali na região sul do país, né? E você tem, então, essa interação fronteiriça. Lembrando que o Brasil tem, além de uma extensa fronteira, um número grande aí de vizinhos, né, de países que fazem fronteira. Lembrando que o Brasil, na sua história de formação, ele teve problemas com praticamente todos os seus vizinhos, né, problemas de reconhecimento de fronteira, demarcação de limites territoriais, justamente por causa daquela perspectiva imperialista do Brasil, né, depois da independência. Aí, além da fronteira terrestre, o Brasil também tem fronteira oceânica, marítima. Por quê? Por causa da costa brasileira. Então, todo país que tem saída para o mar, necessariamente vai ter ali uma fronteira, um mar territorial. Via de regra, Convenção Internacional, são 12 milhas náuticas, que equivale aí ao território oceânico de cada país que tem saída para o mar. No caso do Brasil, o Brasil estendeu de 12 milhas para 200 milhas náuticas, que equivale a 370 quilômetros mar adentro. Isso foi possível porque as fronteiras oceânicas, elas são flexíveis, elas podem ser alteradas. Inclusive, o Brasil pode pedir ampliação dessas fronteiras. Por que o Brasil pediu ampliação dessa fronteira e conseguiu essa ampliação? Devido à plataforma continental. Então, essa daqui é a extensão, né, de todo o mar territorial brasileiro. Então, justamente, o Brasil conseguiu aí anexar uma boa parcela do mar territorial, né? Qual que é a justificativa? A plataforma continental. Então, como o Brasil tem uma extensa plataforma continental, que é esse degrau, né, do relevo submarino, antes de entrar no assoalho submarino, então esse degrau aqui
é como se fosse uma continuação do continente. É ali onde existe a maior parte dos recursos naturais do mar territorial. Então, o pré-sal, por exemplo, está aí nessa região. E aí o Brasil, então, conseguiu consolidar o domínio territorial sobre essa área, garantindo, assim, a exclusividade de exploração dos recursos. E também da navegabilidade desse mar. Então, tanto na superfície, só pode passar ali quem o Brasil autoriza, quanto aí no fundo dessas águas, exploração dos recursos naturais. Aí, fronteira política administrativa. Então, ali, função econômica, define diferenças como taxa, tributos e frutos. Isso aqui é muito comum em áreas de conurbação ou em áreas metropolitanas, né? Toda área metropolitana é uma conurbação, mas nem toda conurbação é uma área metropolitana. Mas quando as cidades se juntam fisicamente, né, o espaço urbano, a rede urbana se junta fisicamente, você ainda assim permanece com os limites municipais. Por quê? Cada município tem um sistema de cobrança de tarifas, de taxas, de impostos diferentes. Então, fica ali garantido a ocorrência dessa cobrança. Teve até um caso, que agora eu não vou me lembrar exatamente as cidades, mas em São Paulo, de um shopping que foi construído em cima do limite de 2 municípios, ou seja, uma parte estava num município, outra parte no outro município. E aí, com as medidas de restrição de circulação de pessoas durante a pandemia, um município restringiu a circulação de pessoas, o outro não. Então, resultado, metade do shopping ficou aberto, metade do shopping ficou fechado. E aí o pessoal tinha que ver, né, se as lojas estavam no município A ou no B. E isso define também não só as regras de circulação, de convivência, mas também de tributação, né, impostos, tarifas e taxas, certo? E aí as fronteiras econômicas, a gente tem que destacar sempre o quê? As relações de exportação e importação. Aqui vai desde o âmbito municipal, então entre um município e outro, unidade federativa e outra unidade federativa, e âmbito internacional. Quando a gente chega nesse âmbito internacional, a gente passa a ter aí essa perspectiva da formação dos territórios redes. Quem que geralmente forma o território rede? As transnacionais. Então, as grandes empresas, as grandes corporações internacionais formam territórios em rede, porque ela tem uma matriz e ela vai distribuindo filiais em vários países do mundo, e essas filiais elas estão todas conectadas. Essa conexão forma um território em rede, ou rede de influência, que é justamente o peso econômico dessas corporações, dessas organizações é tão grande que elas conseguem influenciar decisões em alguns países, ou em vários países, né? Então, se o país que recebe uma multinacional ele tem uma certa fragilidade político-econômica, logo ele vai ser subversiente a uma grande corporação, né? E aí entra a questão das organizações internacionais, que são os multinacionais, FMI, Banco Mundial, OCDE, OMC, a ONU, todas são organizações internacionais. WWF, né, as ONGs e por aí vai. Você tem uma lista crescente de organizações internacionais. Aí a fronteira, ela também vai ter uma função social. Diferenças sociais, a gente vai destacar isso também em relação à própria formação socioeconômica, né? Define territórios, diferentes tribos. Quando a gente fala de tribo, não está só se referindo ao contexto de tribos indígenas, né? Então as tribos urbanas também. E o espaço como reflexo social, definindo territórios. Aí a gente tem duas imagens bem interessantes para fazer esse contexto aqui desses pontos de diferenças. Então, primeiro aqui, a questão das tribos, né? Aí 2 exemplos, né? Os roqueiros, os metaleiros, dentro do próprio mundo do rock tem várias tribos, né? Metaleiro, gótico e por aí vai, né? E os punks. E o que é interessante, que como a história vai evoluindo, a formação de novas tribos também vai evoluindo. Então, se você pega na contemporaneidade, hoje você tem tribos, por exemplo, de vertente ideológica. Você tem a galera da direita e a galera da esquerda que não se mistura. Aqui nessa imagem, por exemplo, você tem uma segregação socioespacial que divide socialmente a sociedade. Então, você tem aqui a favela, que abriga a população de baixa renda. A maior parte da população no contexto urbano aqui, que mora nas favelas, você tem ali uma divisão clara e específica. E aí você tem
a maior parte são negros, tem muitas mulheres que chefiam os lares, então você tem uma configuração de sociedade bem específica e uma divisão da sociedade nesse contexto. E aí, por que ocorreu esse fortalecimento das favelas em todo o território brasileiro, por exemplo? Porque formou-se um outro território, então é sobreposição de territórios. Quem era dono desse território? Governo. A partir do momento que o governo abriu mão de agir sobre aquele espaço, outras instituições começaram a se desenvolver sobre aquele espaço. E aí veio, por exemplo, na década de 70, né, os bicheiros, depois o traficante, hoje as milícias, que vão se sobrepondo, se estabelecendo e dominando esses espaços. Então, que volta a falar, não existe território sem poder. Então, a partir do momento que o Estado se abstém de definir as suas ações sobre um bairro, as outras organizações vão começar a se desenvolver ali. Sempre tende a ser organizações criminosas. E que muitas vezes cuidam melhor desses espaços que o próprio governo. Né? Então tem toda essa ideia, né? Esse contexto. E aqui que é interessante, você tem aqui os condomínios de luxo, né? Hotéis e tudo mais. E quem trabalha, quem supre a mão de obra nesses prédios aqui é a população da favela. Só que a população da favela, em hipótese nenhuma, vai poder, por exemplo, livremente ir para esses condomínios, esses prédios. Eles só têm acesso se for por esse contexto, né, de trabalho, relações de trabalho. E aí você tem essa segregação aí de diferentes formações de território. No mundo globalizado, aí você tem as fronteiras flexíveis. Isso daqui na década de 90 foi um discurso, quase um mantra, que alguns teóricos colocaram, né? Só que, na verdade, as fronteiras elas se flexibilizaram dentro de um limite e dentro de um interesse. Então, o mundo sem fronteiras era cogitado, mas ele não foi realmente concretizado. A ideia do fim das fronteiras entrou com a expansão da informação, o acesso à informação via internet e dos fluxos financeiros, né? A questão da compra e venda, né? Exportação e importação. Tanto é que você pode simplesmente, nesse exato momento, fazer uma compra de um produto importado, pedir esse produto de qualquer lugar do mundo aí, e está comprovado essa questão das fronteiras flexíveis. Só que, se você aqui do Brasil compra produtos da China, só que se você for lá na China e em algumas localidades tentar acessar alguns sites, determinados sites, principalmente Google, Facebook, o sistema deles lá na internet simplesmente bloqueia esses sites. E aí direciona você para os sites que o governo libera. Não vou nem citar aqui Coreia do Norte, Cuba e outros países aí, né, Irã, que fazem um controle muito mais incisivo. Mas China, que é a segunda maior economia do mundo, é um dos países que mais exportam no mundo, um dos países que mais compram no mundo, maior população do mundo, tem aí essas restrições, limitações quanto a acesso à informação, acesso à internet e fluxos financeiros. Então, ainda existem as fronteiras rígidas, também não impostas pelos governos ou estados, mas também pelas populações, ou seja, nações. E aí tem muito a ver com a questão do preconceito, com a intolerância, tanto étnica, cultural, religiosa. É muito forte isso. Aí você vê, por exemplo, a questão dos refugiados no continente europeu, até mesmo aqui no Brasil, né, que começou a crescer a questão da xenofobia. Então, existe aí essa ideia, né, de reprimir movimentos migratórios de refugiados. E também de determinados tipos de produtos. Existe muitas vezes aquelas ideias de boicotar empresas, boicotar produtos em relação a uma dinâmica cultural e ideológica. Então, tem muita gente aí da tribo da direita rotulando produtos e países da esquerda e vice-versa, né? E acaba também tendo essas ideias aí. Mas, no fim das contas, a gente sabe que no mundo globalizado, tudo é produzido em todos os lugares, né? Por quê? A globalização está em todos os lugares. Nem todos os lugares são globalizados, mas a globalização está em todos os lugares. Então é muito difícil você conseguir fazer aí esse bloqueio nessa ideia, né? Aí lá, a geopolítica é o atual sistema político mundial que nasceu na Europa no século XVI, e aí a gente lembra o quê? Grandes navegações, mercantilismo, colonialismo.
se universalizou nos últimos 500 anos, né? Então evoluiu do colonialismo para o imperialismo, e aí globalização, né? Neo-imperialismo, não foi uma obra espontânea nem diplomática. Por quê? Porque teve agentes específicos. Você pega aqui o contexto das grandes navegações, estava emergindo, muito consolidada, uma classe muito forte, que eram os burgueses. E aí os burgueses foi quem financiou a Revolução Industrial e concretizou todo esse esquema que a gente conhece hoje, das funções neoliberais. Então foi uma criação do poder conquistador de alguns estados territoriais europeus. Isso aqui até muito forte no início do século XX, né? A partir do século XX, a segunda metade do século XX, ou a partir da Segunda Guerra Mundial, começa a ter uma participação também, além dos Estados Unidos, das grandes corporações, né, as multinacionais. Então lá, que definiram suas fronteiras nacionais no mesmo momento em que se expandiram simultaneamente. Então formaram os Estados-nação e aí foram conquistar outros territórios, principalmente lá na África, Ásia, né, também aqui na América, então para fora da Europa, e se transformaram em impérios globais. Tinha até aquela máxima, né, do Império Britânico, né, que o sol nunca se punha no Império Britânico, porque os caras tinham conquistado terras em todos os continentes. Aqui, por exemplo, depois da Guerra Fria, fim da Guerra Fria, trouxe esse panorama, né, de globalização e a multipolaridade. E aí você tinha 3 eixos de poder, né? O eixo de poder dos Estados Unidos, da União Europeia e do Japão. E a polaridade dos Estados Unidos era sobre o continente americano, da Europa era aqui sobre o continente asiático e do Japão sobre o sul e sudeste da Ásia, pegando também ali parte da Oceania. E o que é interessante, você tinha ainda aqui uma alçada muito forte da Rússia, né? Sobre a antiga URSS, né, que daí, a partir do fim da URSS, foi criado a Comunidade de Estados Independentes, ou a CEI. Então, isso daqui também já não se faz consolidado. Por quê? Por causa da emergência dos BRICS, os países emergentes, né? Então, esses países emergentes, eles consolidaram um poder econômico que ninguém esperava lá na década de 90. E aí, na década de 2000, foi uma modificação no tabuleiro ali de jogo, né, da geopolítica, né, no contexto da geopolítica internacional, justamente motivado pela globalização, neoliberalismo. Aí você percebe exatamente o quê? Que o jogo da geopolítica, ele foi iniciado e ele vai sendo modificado. Hoje, quem joga esse jogo com toda a maestria são as grandes corporações financeiras. Antes eram o quê? Os grandes estados. E agora são as grandes empresas. Então, as empresas estão consolidando um poder que nem os estados conseguem mais suplantar. E aí você tem, né, a geopolítica. 2 características distinguem o poder vitorioso da Europa e dos Estados Unidos, depois ali do contexto da Guerra Fria, né? Então, economias nacionais, máquinas de acumulação, por isso os Estados Unidos conseguem se manter como o país mais rico do mundo e com uma diferença tão grande durante todo o contexto do final do século XX, e a gente está vendo aí no século XXI. A Europa, mesmo ali perdendo a sua hegemonia, você consegue ter países muito consolidados economicamente, né? Tanto é que a ideia do G7, a maior parte dos países do G7 são países europeus. Que quando foi criado, né, o bloco ali dos 7 países mais ricos do mundo. Hoje já não tem mais esse título, né? São os países mais envolvidos, mais industrializados do mundo. Mas você pega ali a Alemanha, perdeu 2 guerras mundiais e é o país mais rico da Europa. Seguido ali da Inglaterra, da França, da Itália. Então são os países com grande poder econômico. Situação de permanente competição e guerra entre si e com poderes imperiais de fora da Europa, que é ali a busca e o domínio de territórios, poder e acumulação de riqueza. Isso daqui é a configuração do que foi criado na Europa, né? A partir do século XVI, e aí ficou muito mais forte no século XIX, que passou a ter mais atores ali nesse contexto, que coincidiu ali, que consolidou a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Aí nos anos 70, que foi o auge da Guerra Fria, você tinha uma centralização. Então era ali o mundo bipolar, Estados Unidos e União Soviética. Só que a partir da década de 70, a União Soviética começa a decarrota, né? Começa a enfraquecer
tendo menos poder econômico. Então, poder monopólicos, forças centrífugas de unificação, formação de estados nacionais territorialmente grandes, século XIX e século XX. De exemplo da Rússia, né? E toda a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Só que com o fim, ali no início da década de 90, né, o fim da URSS, o fim da Guerra Fria, parte desse território foi desmembrado, né, com as repúblicas conquistaram as suas respectivas independências, né? Claro que uma vigia muito forte da União Soviética, ainda, né, aliás, da Rússia, sobre esses países, mas a gente consegue perceber esse desmantelamento de alguns territórios. Forças centrífugas da unificação da Alemanha, né? Aqui foi um processo diferente, né? Porque a Alemanha foi dividida por uma imposição dos vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, e aí, com o fim da Guerra Fria, ocorre a reunificação da Alemanha. Aqui, por exemplo, a questão da Iugoslávia, né, que nem existe mais. Né? Todo esse território aqui era Iugoslávia, que era um território comunista não alinhado à União Soviética. Mas que com o fim ali da Guerra Fria, o comunismo perdeu muita força e a Iugoslávia se desmantelou inteira, se tornou aí vários países completamente diferentes daquele contexto de Iugoslávia, né? E a gente pega ali, né, um contexto muito conflituoso dentro do continente europeu. Mas a Europa é uma economia forte e diversificada. Por isso que ela consegue ainda se manter e se consolidar como contexto hegemônico dentro da geopolítica internacional. Isso muito em função também do plano que ela traçou nos séculos anteriores, da expansão de influência, da formação do império econômico e tudo mais. Né? Então teve ali ó, acumulação de riqueza, colonização do século XVI, imperialismo do século XIX, Revolução Industrial do século XVIII até o século XX, Revolução Agrícola e a consolidação da União Europeia. Isso daqui é um plano estratégico também, apesar da gente ter aí a saída da Inglaterra, né, e uma reviravolta nesse contexto ali, mas a União Europeia consolidou um poder muito forte para os países europeus, que unidos formam uma economia e uma população muito maior que os Estados Unidos, um poder de compra, poder de venda, e conseguem então gerar uma influência considerável aí. Então, poderosos, espero que você tenha gostado aí, tenha ficado até agora. Muito obrigado. Meu forte abraço aí, abraços geográficos e até a próxima.